Quem crê que é uma unção de Deus aqui sendo derramada, diga aleluia. Queridos, e para nós aproveitarmos o tempo, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, eu quero falar um pouco a respeito da unção que todos nós temos. Amém? E hoje é uma tarde de unção. Quem vai ser ungido nessa tarde, diga aleluia. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Amém? Todos acharam? Está assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai, o Senhor tem falado ao nosso coração poderosamente. Fomos visitados pelo Teu Espírito. E a minha oração, Deus, é que o Teu Espírito Santo venha usar os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar da Tua palavra. Cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, ó Deus. Cada vida aqui, que a Tua palavra venha produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, todos nós fomos chamados pelo Senhor. E aqui nós temos príncipes do Senhor, homens e mulheres escolhidas, separadas por Deus. E a unção, ela fala exatamente disso. De alguém que é consagrado. Fala de alguém que é separado para um ofício, para um sacerdócio. A Bíblia fala de reis que foram ungidos. Mas acima de tudo, a unção, ela fala da nossa responsabilidade. Amém? A palavra responsabilidade quer dizer resposta à sua habilidade. Às vezes, a gente pensa que alguém tem uma unção maior que o outro. Mas na verdade, todos nós fomos ungidos pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ungiu o pastor Toninho Stefan, que ungiu o pastor Jefferson, que ungiu cada conselheiro aqui, cada pastor, ungiu a mim e ungiu a você. Para fazermos a diferença. E eu quero compartilhar rapidamente, em poucas palavras, a respeito de 3 pessoas que foram ungidos. Mas o que faz a diferença? Qual é a diferença na nossa vida? É exatamente aquilo que nós fazemos com a unção que nós recebemos. É a maneira como nós agimos. Eu vou falar de algumas pessoas, mais especificamente de 3 pessoas. Desse primeiro que nós lemos, que foi Davi, ungido aqui com cerca de 17, alguns falam até menos, um pouco menos de idade, 17 anos ou menos de idade. Depois vai passar um tempo até ele se tornar o rei de Israel. O fato é que depois desta unção, Davi vai enfrentar muitas batalhas, muitas lutas. Você que é ungido, enfrenta lutas, adversidades. Davi teve que enfrentar a inveja dos seus irmãos. Davi teve que enfrentar a perseguição de Saul. Davi teve que enfrentar os filisteus. Certa vez Davi chega a morar com os filisteus, fugindo, momentos de muita tristeza, de reflexão que Davi enfrentou. Mas a Bíblia fala de alguém que nós conhecemos a história e falamos muitas vezes, chamado Sansão. A palavra fala que Juízes 13, 24, Sansão nasce, e Sansão, que era uma promessa de Deus, era alguém consagrado desde o ventre. Sansão, a sua mãe, não podia beber bebida forte na gravidez. Ele seria um nazireu de Deus. Um nazireu fala de uma pessoa separada. A palavra vai falar no livro de Números, capítulo 6, versículo 5 em diante, daquilo que o nazireu deveria fazer. O que ele não podia fazer. Algumas coisas específicas. E se você ler lá em Números, você vai ver que uma das coisas era que o nazireu, ele não podia chegar perto de um cadáver.
Ele não podia chegar perto de um defunto, ainda que a mãe e o pai dele morressem. Ele não poderia chegar perto. Se alguém morresse perto dele, ele não tivesse jeito, o seu nazireado teria que começar novamente. Ele teria que rapar a sua cabeça novamente e começar do zero o seu nazireado. E a palavra fala no livro de Juízes, capítulo 14, que certa vez Sansão, ele desce a Tímna, e ele vendo uma das suas filhas dos filisteus, ele olhou e desejou, e ele falou para o seu pai: olha, eu quero essa mulher, eu vou me casar com ela. E o pai dele fala: olha, mas não tem mulher aqui de Israel para que você case? Você vai escolher justo uma dos filisteus? E ele fala: olha, foi essa que os meus olhos viram, e é essa a que eu quero. A palavra fala aqui em Juízes 14, você vai ver que depois disso, ele vai e sai com seu pai e sua mãe, e se afasta, e a Bíblia diz que um leão novo vem contra ele, e ele mata um leão, como se fosse um cabrito, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Fala comigo: o Espírito Santo está sobre a minha vida. Muitas vitórias que nós temos, querido, que nós vencemos, muitos leões que nós matamos, é porque Deus está conosco, porque a graça dele está conosco. Ele mata aquele leão e não conta nada para o seu pai, para a sua mãe. E a Bíblia diz que depois de um tempo, aquele leão morto se torna uma carniça, se torna um cadáver. E a Bíblia mostra que ele vai passar um tempo depois e encontra aquele cadáver do leão. Mas quando você passa por carniça, o que tem? Tem cheiro ruim, não tem? Você já viu aonde a abelha coloca o mel? Alguém já viu a abelha colocar mel em carniça? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que Sansão, ao passar por aquele cadáver novamente, por aquele leão que ele havia matado lá atrás, ele agora encontra mel naquele leão. E agora ele vai, se aproxima, não só se aproxima do cadáver, onde ele não poderia aproximar. Quem está comigo, diga amém. Ele não só se aproxima, mas agora ele se lambuza e come mel, dá ao seu pai e à sua mãe, mas não deixa que eles saibam. Porque se o seu pai sabe que ele se aproximou do cadáver, seu pai conhecia a lei do nazireado, e o seu pai iria fazer com que ele rapasse a cabeça e ele começasse de novo. Mas Sansão não queria começar de novo. E eu louvo a Deus, querido, porque nós estamos aqui, porque todos os dias eu quero começar de novo na presença de Deus, porque eu entendo valorizar a unção que Deus derramou sobre a nossa vida. A unção que você tem, que você recebeu, ela é séria na tua vida, querido. Então não despreze isso. Agora, querido, pode glorificar a Deus. Agora olha aqui para mim. Sabe, irmãos, quantos de nós aqui que fomos consagrados por Deus, fomos ungidos pelo Senhor, mas que matou alguns leões, alguns cadáveres, que você não precisa mais vê-lo. Mas às vezes, se você chegar perto daquele cadáver, pode ter mel ali. Mas não se engane, querido, se tiver mel, o mel é doce, mas foi colocado pelo diabo. Sabe qual é o objetivo? É roubar a sua unção. Quem está comigo, diga amém. Queridos, o que nós temos de mais precioso é a unção de Deus que está sobre a nossa vida. Se você conhece a história, eu não preciso contar a história aqui, porque nós estamos falando para líderes. Você sabe que depois disso, tudo de ruim que vai acontecer na vida de Sansão. Ele vai se casar com essa filisteia. Ele vai depois contar enigmas, ele vai botar fogo no arraial, ele vai arrumar inimigos, ele vai matar muita gente, ele vai arrumar tanta coisa. Depois disso, a sua esposa vai ser morta, o seu sogro vai ser morto. Depois disso, ele vai se deitar com prostituta. Depois disso, ele vai se deitar com Dalila, que não era prostituta, mas que era filisteia. E você conhece a história, e você sabe
tudo que vai acontecer. Depois disso ele vai brincar. E Dalila, a palavra fala que ele amava Dalila, você sabe. A Bíblia diz que ela foi comprada, subornada pelos filisteus. Porque Sansão, eles faziam armadilhas contra ele, o Espírito Santo vinha sobre ele, apesar de tudo isso. E ele vencia 1000 homens com uma queixada de uma jumenta, como se fosse um só, como se fosse um cabrito. Ele vencia os soldados armados, ele arrancava os portões no ombro, mas Dalila começa a questionar o seu segredo, e a palavra fala que ele começa a falar alguns enigmas ali, que não tem nada a ver. Ela fala: você não me ama, fala de uma corda nova, fala de 7 tranças, fala de 7 nós, até que ele, deitando no colo dela, a Bíblia diz que ele descobre-lhe o coração, e conta o seu segredo. E você sabe qual é a história. A Bíblia diz que agora amarram ele, alguém dá um grito e fala: vem os filisteus sobre você. E as outras vezes ele dava um pulo, arrebentava como se fosse um barbante. E dessa vez ele dá um pulo, e a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. E agora o Espírito Santo não está sobre a vida de Sansão. E a Bíblia diz que cegam-lhe os olhos. O primeiro pecado de Sansão, a primeira coisa, foi porque ele viu uma filisteia. Ele falou: olha, os meus olhos viram essa, eu quero essa. Querido, cuidado com o que você quer. Quem está me entendendo, diga amém. Seus olhos foram cegados. Mas os filisteus fizeram algo a mais. Eles raparam a cabeça dele, colocaram ele numa moinha do engenho, malhar trigo. E a Bíblia diz que o cabelo dele começa a crescer rapidamente. A palavra fala que o cabelo cresce quando eles rapam a cabeça. Os filisteus não sabiam, mas eles estavam devolvendo o voto para Sansão. Queridos, Sansão vai ser alguém que na sua vida amorosa tem muitas coisas ruins, mas Sansão está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a morte de Sansão foi uma morte gloriosa, porque ele matou mais na sua morte do que quando estava com vida. Ele começa a tirar os filisteus. Sabe por quê? Porque ele havia se lambuzado com mel. Sansão é alguém que havia desprezado, mas agora ele se torna forte e ele vai vencer. A Bíblia nos mostra que o outro que foi ungido foi Davi. Davi, no meio dos seus irmãos, vai lidar, e o outro que recebe a mesma unção e anterior a Davi era Saul. E muitas vezes a gente pergunta: qual a unção que você gostaria de ter? A unção de Davi ou a unção de Saul? Eu sempre digo que é a mesma unção, a mesma pessoa que ungiu. Mas olha a diferença de Davi. A Bíblia nos mostra que Davi era alguém que obedecia ao seu pai, era alguém que lembrava das vitórias do passado, era alguém que sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. Enquanto todo mundo olhava para o gigante e falava: olha, ele é invencível. A Bíblia diz que Saul estava assustado, soldados assustados. Davi olhava e falava: olha, ele não tem aliança, e eu tenho aliança. Quem aqui tem aliança, diga amém. Davi era ungido do Senhor, e Davi vai fazer a diferença. Eu fico imaginando, irmãos, como que Davi era uma pessoa resolvida. Fala comigo: nós precisamos saber quem nós somos, saber quem você é. Ele vai levar você a avançar muito. A palavra fala em Romanos 12:3. Se você puder colocar aí, eu já estou encerrando. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fala comigo: sobriamente. Sabe o que isso está falando, irmãos? Para você não pensar nem mais do que você é, e nem menos do que você é. Quem está comigo, diga amém. Pensar mais do que é vai levar você a ser como Saul, a imaginar que você é o cara, que você não precisa obedecer a ninguém.
Pensar mais do que você é a síndrome de Lúcifer, que achou que era maior do que o Altíssimo, do que Deus. A palavra fala do rei Nabucodonosor, que achou que era o centro das atenções e virou um animal. A palavra fala em Atos 12, 21, que Herodes, um dia, ele sai para falar, talvez um sol bate nas suas vestes, no seu traje, e o povo começa a falar, ele é um Deus, ele é um homem, é um Deus, não é um homem, ele é um Deus. E a Bíblia diz, no versículo 23, que no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes. Fala comigo, pensar sobre si, nem mais, e nem menos. Não pense menos também, irmãos. A palavra fala de um príncipe chamado Mefibosete, que quando Davi chama ele, a Bíblia diz que ele se apresenta e fala, quem é esse cão morto, tal como eu, para que o rei se lembre dele? Olha a autoimagem que ele tinha. As pessoas pensarem a seu respeito é outra coisa. Agora, duro é quando você se acha um lixo. Duro é quando você se acha um fracassado, um cão morto. Quando você está vivendo uma autodepreciação, uma autocomiseração. Você já viu aquelas pessoas que começam a competir de quem tem mais doença? Alguém fala, eu tenho úlcera. O outro também fala assim, mas eu tenho uma úlcera que é mais inchada. Daí o outro, para rebater, ele fala, não, mas a sua não sangra, a minha sangra. Quer competir para ver quem tem a doença pior. Tem gente que vive nesse estado, consigo mesmo. Mas a palavra nos fala, para nós pensarmos sobre si sobriamente. Esse era Davi. A Bíblia diz que Davi era alguém, eu fico imaginando Davi, pastor Toninho, uma pessoa pequena ainda, mas o rei está lá assustado, com medo, e Davi chega para o rei Saul e falou, não desfaleça o teu coração ao rei, porque Davi está aqui, eu estou aqui e eu vou pelejar contra esse gigante. Quantos Davi nós temos aqui? Diga amém. Então você vai falar para o seu pastor, não desfaleça o seu coração, porque eu estou aqui e eu vou pelejar por você, eu vou lutar por você. E alguém fala assim, Saul certa vez se interessa em saber, mas de quem é filho esse Davi? Eu sou Davi, filho de Jessé, o belemita. Eu sou Jefferson, do Parque São Bento de Sorocaba, o último bairro, mas eu estou lá em Brasília para fazer a diferença. Meu irmão, eu não sei de que cidade você é, eu não sei de que família você é, mas você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Se o Espírito de Deus está sobre você, meu irmão, você tem a unção para vencer todo gigante, para falar, eu sei quem eu sou, eu tenho a unção, e não há gigante que vai se colocar na minha frente, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor já me deu a vitória, em nome de Jesus. Ele é o arquétipo do Senhor. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Agora guarda isso. Agora guarda isso para encerrar. A palavra diz que Saul, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás, e ele te mudarás num outro homem. Olha quem era Saul, alguém que tinha o Espírito do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Saul, irmãos, tinha o Espírito de Deus. Saul profetizava. Saul era usado por Deus. Saul era alguém que se destacava. Talvez se você olhasse aqui ia falar, era o mais belo, era o mais bonito. Mas Saul, ao invés de Davi, que dizia assim, olha, deixa para mim que eu vou vencer. A palavra fala que Saul, ele tinha uma autoimagem distorcida. A palavra diz em Provérbios 23, 7, como imaginou o homem na sua alma, assim ele é. A palavra diz que quando Samuel vai falar com ele, por algumas vezes Samuel vai repreender, ele vai falar primeiro, eu fui pressionado pelas circunstâncias, por isso que eu sacrifiquei. Em 1 Samuel capítulo 15, Samuel vai falar assim, olha, você não era pequeno, sendo tu pequeno aos teus olhos. Versículo 17, prosseguiu Samuel dizendo, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor. Olha só, coloca aí para mim, 1 Samuel 15, 17. E não te ungiu o Senhor, rei sobre Israel. Você foi ungido, você tinha tudo, mas você vacilou. Você teve inveja, você se achava pequeno. Você, ao invés de matar todos os amalequitas, você vai poupar Agag. E a Bíblia diz
que quando Samuel fala com ele era alguém que se preocupava com os outros. Tem gente que recebe a unção e fica preocupado com os outros. A Bíblia vai falar aqui, no versículo 30, que Saul diz assim: olha, então me honra perto dos anciãos, não deixa eu ser envergonhado. Ele estava preocupado com o que os outros iam falar. Meu irmão, em nome de Jesus, esteja preocupado com Deus. Você não vai voltar para a carniça que você matou. Oh querido, todo leão que você matou, você não vai voltar para ele, mas você vai falar: eu sei do chamado que eu tenho, oh querido, e você vai marchar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, olha só, eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você guarde isso, guarda isso. Você ouviu aqui há pouco o pastor Cezia pregar sobre Gideão, porque Deus sempre usou os improváveis, amém, irmãos? Quem era Davi? O 8º filho de Jessé, o filho esquecido pelo pai. Quem era Gideão? Gideão era o menor da casa do seu pai, da menor tribo, a tribo de Manassés. Quem era Jefté? Era alguém que era filho de uma prostituta. Quem era? Tamar, Ruth, a Moabita, Batseba, adúltera. Mas esses entraram na genealogia de Jesus. Eu quero falar uma coisa para você, querido: o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, sabe para quê? Para você ser o arquétipo de Jesus, para você ser o arquétipo de Davi. A palavra fala, lá no livro de Zacarias capítulo 12, versículo 8, que nos últimos dias o Senhor vai separar: o menor será como Davi. Oh querido, o menor aqui vai ser como Davi. Você não vai ser como alguém que despreza a sua unção, que vai ser falência na tua família, mas você vai valorizar a tua casa. E em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje, querido. Eu não sei se você tem, alguns estão olhando para o cadáver, para aquilo que já matou lá atrás. Meu irmão, se tiver mel lá, pode ser doce, mas não é de Deus. Pode ser doce, mas vai arruinar a sua vida. Pode ser doce, mas vai levar você à falência. Quantos pastores, quantos pregadores, oh irmãos, quantas pessoas que um dia foram ungidas, que receberam óleo na tua cabeça, mas que desprezaram e que viveram a derrota. Meu querido, em nome de Jesus, Sansão, ele teve uma oportunidade. Ele disse: Senhor, só mais essa vez, Senhor, eu quero voltar, eu quero recomeçar. Oh meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para você recomeçar, e você vai recomeçar hoje para a glória do Senhor. Só você que crê nisso, eu quero que você levante as suas mãos. Sabe por quê? Porque você não é um número na multidão, mas o Senhor ouviu o seu choro. A Bíblia diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Oh meu querido, em nome de Jesus, que você guarde a palavra de Deus no teu coração, que o Salmo 1 esteja na sua vida. Oh meu irmão, que você possa declarar o Salmo 1 na tua vida. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Oh querido, na verdade o salmista estava recitando Josué 1:8. Oh meu irmão, não cesses de falar do livro dessa lei, medita nele dia e noite, medita na palavra de Deus dia e de noite, para cuidar de fazer tudo quanto nele está escrito. Então irás prosperar no teu caminho e serás bem sucedido para a glória de Deus. Aplaude e glorifica Jesus. Que você seja bem sucedido no seu ministério, que a unção de Deus esteja sobre você. Oh querido, em nome de Jesus, o Senhor te chamou para um propósito maior. Glorifica e exalta o Senhor bem forte, em nome de Jesus.